Bom dia, boa tarde, boa noite e boas-vindas ao Leadercast Business. Em parceria com a Andav, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, ouvimos diversas vozes do agronegócio durante o Congresso Andav de 2024. Nesse episódio temos Roberta Alves e Antônio Neto, que estão à frente do Educa Andav, um desafio educacional encampado pela Andav para levar não só para o agro, mas para quem se interessa pelas coisas do agro, as informações mais atualizadas sobre gestão, sobre o funcionamento da cadeia de produção, sobre aquilo que é necessário para não só apreciar e valorizar, como encontrar as respostas para se produzir com qualidade, com segurança e com capacidade de manter o Brasil na ponta em termos de segurança alimentar da humanidade. Muito bem, mais um Leadercast. Na verdade, esse aqui vai ser o último dessa maratona. Terão sido 13 gravações aqui durante o Congresso da Andav e a gente está super feliz aqui. Eu saí daqui com o MBA do agro na ponta da língua. E aqui para fechar com chave de ouro, serão 2 convidados, né? Sempre foi um convidado, hoje serão 2. Eu começo o programa com 3 perguntas que vocês vão ter que responder. São as únicas que vocês têm que ser precisos. O resto pode chutar à vontade, tá? E eu vou começar primeiro pela dama. Seu nome, sua idade e o que você faz? Bom, eu sou Roberta, trabalho na Andav, tenho 47 anos. Tá. Eu sou Antônio Luiz Neto Neto, neto da Andav. Eu fico responsável pela área de educação, regulatório, treinamentos da Andav. E eu vou fazer 35 anos daqui a alguns dias. É um garotão, que beleza, né? Quanto tempo você está na Andav? 2 meses. 2 meses? Sim. Cara, e você? 5 anos e meio. Ó, ainda tem, então tem. Você que está introduzindo a Roberta na Andav, né? É nossa história, né? Mas, então, a gente já se conhece tem cerca de 15 anos, mas agora que a Roberta tá no time. Você puxou ela pra... Você Foi. veio de onde? Veio de onde, Roberta? Eu sou mato-grossense de nascimento, cresci aqui em São Paulo, voltei para lá, fiquei 22 anos e aqui estou de novo trabalhando na Andav aqui em Campinas. Você tem raízes no agro de alguma forma? Na família, não. Minha mãe, sim, que ela é filha de agricultor. Sim. Mas eu, vivência no agro, foi a faculdade mesmo. O que te levou para dentro da... Uma proposta de trabalho simplesmente te puxou pro agro? Você diz pro agro? É. Na verdade, foi um momento engraçado da minha vida. Eu quis fazer faculdade de engenharia civil, meu pai achou que não era legal porque era só para homem, mas tinha uma referência na família de um tio conhecido que fez agronomia, e aí eu me interessei, porque era uma mistura de engenharia com biologia, e fui Sim. fazer. E me apaixonei pelo curso fazendo realmente agronomia. Aonde E você pelo fez? agro. Aonde? Na UFGD, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Eita, que legal. Num dos berços do agro, né? Exatamente. E você, Neto? Bom, eu nasci no sítio, lá em Dourados também, no Mato Grosso do Sul, lá no Panambi. Sim. E cresci na propriedade da família, morando no sítio, fiz agronomia e desde então a minha carreira, minha jornada profissional toda foi dentro do setor. Passei por várias áreas, fui professor de colégio agrícola, trabalhei na Embrapa, na área de pesquisa, trabalhei no Paraguai, na rede de distribuição, fui consultor, assistente técnico, trabalhei no setor público também. Então passei por várias coisas, mas me consolidei dentro da parte mais voltada para a educação e a parte regulatória, e na Andav já nesse período. Mas você estava dentro do agro o tempo todo? Sim. Trabalhando dentro Sim, do agro. sim. Legal. Então, o pessoal quando me deu a notícia hoje de que nós teríamos mais uma gravação, falou, vem aí a Roberta, vem aí o Neto, e o tema é Educa Andav. Fim, eu não sei de mais nada, então eu vou aproveitar o embalo aqui, eu gosto quando é assim, porque eu posso exercer minha ignorância genuína, então eu posso perguntar bobagem que eu quiser, porque eu não sei de nada. Se fosse um técnico aqui, ia ficar aquela bateção de bola que ninguém entende, né? Mas vamos ali. Se o tema é educação, essa coisa é muito... como é que eu vou dizer para mim? Bate no meu coração de uma forma assim tremenda, porque eu acabei migrando toda a minha carreira para algo que eu não sabia o que era. Eu achei que era cuidar de liderança, desenvolver liderança, e de repente fui descobrir que eu estava trabalhando com educação. Virei um educador, né? Podcaster, criador de conteúdo, aula, o diabo no fim. Falei, cara, eu estou educando as pessoas e que festa, né? E quando eu descobri isso, mudou completamente a visão do meu negócio e eu passei a abraçar isso com muito carinho, porque a educação está na raiz de tudo, né? Quando eu mergulhei no agro,
E o meu mergulho acontece para valer em 2014, quando eu sou convidado para fazer o Circuito AproSoja e fico no Mato Grosso durante 20 dias, aliás, mais, foram 21 palestras no intestino do agro. Aí eu voltei com a cabeça virada, né? Falei, cara, o que eu vi lá não tem nada a ver com o que eu escuto aqui fora. Tem um monte de gente falando abobrinha, não sabe o que tá falando, e lá eu acabei de ver, então eu vou contar para as pessoas. Foi aí que esse meu mix aconteceu, eu comecei a produzir conteúdo voltado pro agro, até fazer o podcast para famílias com crianças de 4 a 9 anos, que é o Café com Leite. E eu peguei o desafio de fazer uma série de episódios sobre o agro, falando do agronegócio, do veneno. Aliás, quem está ouvindo, só estou fazendo aquele sinalzinho horroroso de aspa, do veneno para crianças de 6, 7 anos entender o que estava acontecendo. Né? Tudo isso é educação. Né? E uma coisa que eu me bati bastante foi perceber que essa imagem errônea que o mercado tem do agro, embora 85% da população brasileira goste do agro, acho que tem muita história ruim contada lá fora, por ignorância ou por uma questão ideológica. E não tem como combater os caras peitando ou brigando com eles. Nós temos que educar. Né? E aí, quando me mandaram aqui Educa Andavi, eu falei, o que esses caras estão inventando? Então, qual de vocês vai me introduzir esse assunto? Eu vou deixar o Neto por enquanto, mas a gente vai fazendo junto esse bate-bola. Vai. Bom, dentro dos serviços, dentro dos produtos que a Andavi tem para os seus associados, uma delas é a área de educação. Então, nós temos uma área que cuida da parte de treinamentos, de capacitação, de cursos, webinars, uma série de produtos que a gente pode oferecer para o associado dentro dessa linha de melhorar a gestão do negócio. Okay. Quando eu assumi essa área, porque eu era coordenador executivo do Mato Grosso do Sul, fiquei lá por cerca de 3 anos e vim para nossa sede em Campinas, a convite do Paulo e do Zé. Quando eu assumo essa função, era para cuidar da parte técnica, que é muito voltado para o atendimento, e também a parte de educação. E a gente tinha já os treinamentos. Mas uma percepção que ficou muito clara, olhando os atendimentos, nós tínhamos um trabalho muito forte na parte reativa. O associado recebeu uma multa, uma notificação, tinha uma dificuldade, aí a gente fazia um treinamento, a gente fazia alguma coisa. E eu trouxe isso para eles, olha, não é saudável, a gente precisa pensar em proatividade. Né? A gente precisa capacitar as pessoas para que eles consigam desenvolver isso lá dentro dos negócios, para que aí sim a empresa esteja melhor estabilizada. E essa foi a premissa. A gente já tinha uma plataforma de educação corporativa, onde ficavam os treinamentos e uma série um calendário de webinários, mas sempre nessa pegada. E aí, nesses últimos 2 anos e meio, a gente começou a fazer um planejamento, pensando na rotina, olhando o que a pesquisa da Andavi traz, olhando o que tem lá nos atendimentos nossos, olhando um pouco de feeling, conversando com os distribuidores, vendo o que tem da parte de compliance que eles precisam cumprir, a gente iniciou uma jornada de antecipar essa parte dos problemas e também não só antecipar, mas entender de que forma que a associação poderia ajudar o distribuidor a estar melhor no mercado. Então, isso está na nossa rotina hoje, é um trabalho que os associados valorizam muito. O NPS dos nossos treinamentos ali estão na casa dos 80, 90, então tem uma satisfação muito legal. NPS? Oi? Você falou o que do nosso O treinamento? nosso NPS. O que é o NPS? O NPS é o índice de avaliação da satisfação das pessoas que participam do treinamento ou que recebem um serviço e tal. É uma metodologia que você pede para a pessoa indicar nota de 0 a 10, quanto que ele indica quanto que ele recomendaria aquilo para algum amigo, alguma pessoa. Quando você tem acima de 50, quer dizer que você está num campo muito bom, mas que tem melhorias a fazer. Quando você está acima de 75, quer dizer que você alcançou uma avaliação de qualidade, uma avaliação excelente. O nosso está ali na casa entre 80 e 90 na maioria dos treinamentos. Então, tem uma satisfação. Quantos alunos? Olha, varia muito em função do tema, mas a maioria dos treinamentos que a gente faz, eles estão ali acima de 100 pessoas participando, mas para você ter uma ideia, esse ano a gente já passou mais de 4.000 pessoas dentro dos nossos treinamentos. E aí os temas são os mais variados. Dentro dessa perspectiva, vai crescendo. Nós passamos de 1.600 associados em 2018 para quase 3.500 hoje. Então tem uma demanda muito grande.
E a gente não consegue andar sozinho. Então a Roberta chegou, né? Ela tá há 2 meses no time, porque nós precisamos cada vez mais estar mais profissionais, trazer novas ferramentas, o mundo vai se modernizando, então a Roberta veio nessa pegada e é um pouco disso que a gente tá nessa fase agora, de trazer um pouco mais de profissionalismo, de conteúdo, mais dinamicidade, quiz e uma série de coisas que a jornada dela dentro da parte de educação nos ajuda, né? Legal. Porque quando a gente pensa nessa parte de como que a gente pode ser proativo, eles precisam ter acesso a essa educação, a esse treinamento. Então aí nós temos a plataforma Educandave. Então eles acessam enquanto associado e lá nós conseguimos então fornecer para esse associado todos os nossos cursos, os treinamentos, os webinários, um podcast, um checklist, um manual. Então a ideia é que eles tenham as ferramentas para poder fazer o negócio funcionar melhor. Eu estava conversando com o Paulo Tiburcio e com a Bianca hoje, falando, cara, eu terminei aqui surpreso com a qualidade do conteúdo que a gente gravou aqui, né? Falei, cara, tá tão legal que isso não pode ser publicado que nem um podcast. Põe no ar. Nós vamos ter que inventar uma página. Agora, acabei de descobrir onde é que nós vamos pendurar isso aqui. Vai ter uma página ali com todos os programas. Falei, cara, dá uma passada por ele, você vai ter um mini MBA do agro ali, né? Você falou de uma pesquisa que vocês fizeram. Sim. E essa pesquisa determinou áreas que vocês deveriam estar atuando. É isso? Sim. Você consegue elencar quais são as 3, 4, 5 principais áreas que apareceram ali? Bom, nesse momento acabou de acontecer a apresentação da 9ª pesquisa, já é o 9º ano seguido que a gente faz, que é uma radiografia do setor. E aí ali deixou claro, as 5 principais dores que eles têm. Concorrência, crédito, o cenário de recuperação de judicial que a gente tem passado no setor, a dificuldade, né? Muita gente que trabalhou alavancado, pessoas e mais a rentabilidade do negócio. Isso dá o norte para nós, porque quando a gente pega a pesquisa, quando a gente esmiuça essas informações, a gente começa a entender, de que forma que eu posso ajudar essas empresas a partir dos treinamentos, a partir da parte da educação. Crédito, a gente tem um programa de formação que a gente oferece junto com parceiros. Mão de obra, a gente acabou de fazer um programa de formação inteiro de pessoas. Tô pegando o meu caderninho aqui. Por favor. Porque eu vou pedir para você repetir esses 5 pontos que eu quero guardar isso comigo aqui, porque eu gosto disso. Qual é o primeiro ponto que apareceu, você falou? O primeiro ponto, eu não sei se a ordem vai estar certinho, mas a primeira... Quais são? Concorrência. Depois... Recuperação judicial. Acesso a crédito. Mão de obra. E rentabilidade. Eu podia jurar que devia ter um ponto aqui de tecnologia e não tem. Não aparece a tecnologia aqui. Eu não estou apontando isso aqui como erro, eu estou dizendo o seguinte, cara, olha que fantástico. O que vem para o primeiro plano não é a tecnologia que está aí que o dinheiro compra. Vem questões comportamentais, vem questão jurídica que está muito além. Eu quero plantar e colher, eu quero fazer crescer o gado. Eu não quero me meter em questão judicial, né? Vem a capacidade de levantar dinheiro, mão de obra, né? Que estão muito além da capacidade que eu tenho na minha porteira, né? E elencando isso aqui, como é que vocês foram fazer? Vocês foram descobrir que tipo de curso eu vou oferecer para essa turma e vão buscar esse curso no mercado? Vocês criam? Como é que funciona isso? Nós trabalhamos nessa frente já com os nossos parceiros de identificar. Então, vendo essa pesquisa, a gente acaba entendendo, nós temos já essa mão de obra, né, no sentido de, nós temos esses profissionais, especialistas que podem oferecer, ou nós temos isso no nosso time jurídico, nós temos o nosso time técnico também ali na Andave, nós, né, com a formação aí dentro da agronomia, direito, assim, economia. Ou então nós vemos, então, precisamos trazer, então, esse curso de fora e junto com parceiros, como é o caso do PSEG, a gente vai, então, e monta o curso para oferecer para essa turma. E a receptividade disso? A receptividade... Tô falando com vocês, eu tô imaginando um cara no interior do Pará, ter uma fazenda, que ele cuida da fazenda, e ele vai ter que reservar um tempo da vida dele para acessar pela internet que ele tem lá, e reservar um horário tal para estudar, o que não está muito no perfil dos caras que estão no campo detonando ali, né? Como é que é? O nosso público é um pouquinho diferente disso. É o colaborador do nosso associado. É o funcionário do distribuidor. Ok. É esse cara que a gente capacita.
Então, existe uma linha do tempo e existe uma organização. Então, como que a gente faz para ajudar? Essa é a dor do distribuidor. Então, vamos pegar aí, acesso a crédito, por exemplo. A gente não entra só na parte de educação, mas a parte de educação ela vai ser lá. Então, a gente vai ter, por exemplo, parceiros hoje que podem oferecer crédito ao distribuidor em condições diferenciadas ou num prazo melhor para ele conseguir tocar o negócio dele. Mas eu também preciso estruturar a equipe que cuida do crédito lá dentro do negócio dele. Então, quando a gente vai fazer um treinamento, lá na Andav, eu brinco que a gente tem que entender de desenvolvimento de ponta de foguete a relação sexual de muriçoca. Tem que saber de tudo um pouco. Sim. Mas a gente não dá conta de ser especialista de tudo. Então, vamos lá. Vamos pegar esse parceiro nosso, ou pegar alguém que está no mercado. Vem cá. Vamos fazer um curso de concessão de crédito? Vamos. E aí a gente vai treinar as pessoas que estão lá dentro do distribuidor. Porque esses assuntos, na verdade, eles se desdobram em outras coisas. A gente fala... Ainda dentro do assunto de crédito, por exemplo. Fala-se muito, o crédito rural, plano safra, estava esperando. A pesquisa trouxe uma informação que cerca de 70% das vendas que o distribuidor faz, do faturamento dele, são no prazo entre 6 meses a 1 ano que ele vai receber. 180 Só dias, 12% é que ele paga com dinheiro do plano safra. Então, o plano safra ele não é tudo isso que se fala por aí. Então, o produtor ele depende. O nosso distribuidor ele vende insumo, ele vende tecnologia, ele vende várias coisas. Entretanto, o principal negócio que ele vende é crédito. Então, eu preciso estruturar, a gente tem que fazer todo esse trabalho. Então, esse cara precisa estar emitindo nota, fazendo uma CPR e aqui de olho no curso que a gente está fazendo. Ou depois ele entra na plataforma e vê a gravação, aí ele abre um chamado pra gente, solicita para tirar uma dúvida. Então, é um processo muito dinâmico. É um processo muito dinâmico. Por isso que eu vi um monte de fintech aqui dentro. Elas vieram para cá toda. Tem banco, tem fintech, tem tudo aqui. É uma dor importante. E aí tem outras coisas que elas não aparecem na pesquisa, mas quando a gente faz um treinamento, bomba. Vou dar um exemplo. Armazenamento, manuseio e transporte de insumos. Isso não aparece aí como principal dor. Só que se o cara toma uma multa, impacta a margem do negócio dele. Se ele tem o veículo dele que não está de acordo com a legislação, e aí são vários normativos, e a polícia para, o produto não chega para o cliente dele, ele pode perder a venda. Então, essas questões que elas permeiam o negócio para se materializar numa venda, elas são muito objeto de treinamento nosso, principalmente a parte de compliance, de conformidade, de cumprir as normas. Cara, são mais de 30 organizações, são mais de 30 órgãos de fiscalização que um distribuidor precisa ter licença ou ele precisa pedir bênção para ele poder estar com a porta dele aberta. Sim. Então isso pra gente é bem desafiante, pro distribuidor é muito mais ainda, porque o core dele não é conformidade, ele não é escritório de advocacia, ele não é empresa de regulatório, o core dele é vender insumo. E a gente faz essa parte de estar ali apoiando, suportando o distribuidor nesse sentido. Por isso que tem uma boa avaliação, tem uma boa participação. Aquela pergunta que eu fiz no começo lá, agora eu pulei um step, né? Eu saltei um step da cadeia e fui direto lá no consumidor, lá na ponta. Mas está dizendo para mim o seguinte, a gente está na distribuição, eu não chego até a fazenda. Mas é interessante, o nosso trabalho, o que eu enxergo hoje? Eu cheguei apenas 2 meses, mas quando a gente fala assim, por exemplo, o nosso trabalho é junto com o distribuidor. Sim. Mas o distribuidor está acessando diretamente o produtor. Exatamente. Então, quando nós ensinamos bem o distribuidor, apoiamos esse distribuidor, ele chega, porque muitas vezes nós atendemos casos em que orientamos o distribuidor que vai colocar na caminhonete do proprietário, do produtor, aquele defensivo que ele vai levar para a fazenda. Então, ele precisa saber como fazer isso de forma segura para ambas as partes, porque ele é corresponsável que o produto chegue com qualidade, que a embalagem usada volte para o local adequado, porque isso é sustentabilidade, não tem essa embalagem que fica lá abandonada. Então, nossa participação ela vai muito além do que a gente às vezes até imagina, educando corretamente esse distribuidor a fazer. Pedrinha no lago, né? É a pedrinha. Exatamente. É a pedrinha do lago, né? Que interessante isso. Porque como você estava falando da criança, se ela não sabe o que fazer com a embalagem, o que ela faz? Ela pode jogar em qualquer lugar. Sim. Nós ensinamos o distribuidor que ele precisa ensinar o produtor que hora que ele usa aquela embalagem e ela ficou vazia, qual que deve ser o procedimento?
Então, eu tenho um receituário agronômico, eu tenho toda essa instrução por trás, com conhecimento, com normativa, com pessoas técnicas, ensinando ele de forma fácil para isso acontecer. Qual é a diferença do que vocês estão fazendo para o que, por exemplo, o Sebrae faz? Eu já fui fazer um monte de eventos do Sebrae e a plateia só tinha agro. Era só do agro, né? Então, tem alguma diferença nisso? Ou vocês são mais um exército batendo na mesma tecla? Eu acho que é um pouco diferente pelo seguinte. O Sebrae, ele fomenta muito a parte de empreendedorismo e a parte da gestão do negócio. E os nossos distribuidores... Um distribuidor pequeno, ele não é uma microempresa nem uma média empresa. Porque um distribuidor pequeno, ele deve ter um faturamento aí na ordem de 5, 6 milhões. Uhum. E aí, o que acontece? Mas uma margem muito baixa. Então, ele pode, e eu acho que o Sebrae pode apoiá-lo, assim como várias outras empresas que estão aqui no Congresso, na parte de consultoria, de gestão do negócio, de uma maneira muito efetiva. Só que o setor, por ser altamente regulado, ele tem uma série de obrigações com muitos órgãos que precisam ser cumpridas para ele estar com a porta aberta, que é muito sui generis. Vou dar um exemplo. Dependendo do tipo de produto que ele comercializar, ele precisa ter um registro na Polícia Civil. Uhum. O grande trabalho nosso na área de educação da Andav é pegar tudo isso que ele tem que cumprir de obrigação, colocar numa linguagem simples, pegar a norma da BNT, decreto, lei, fazer uma análise, e aí por isso que é um trabalho interdisciplinar. O jurídico tem que sentar com a área técnica, entender aquilo que está acontecendo, e ainda a gente tem que colocar isso num arroz com feijão na linguagem que a pessoa que está ali do outro lado vai entender. Sim. Então é muito desafiador. Eu fiz um episódio, um dos podcasts, onde eu descrevi ali o que o sujeito precisa para poder transportar o veneno de onde ele comprou até a fazenda dele. E o cara descrevendo como é que tem que ser o carro, a picape, o que tem que ter na picape. Sim. Eu falei, cara, eu não tinha ideia, eu achei que comprava, põe o saco e leva. Não, Não. a picape tem que estar toda preparada, até sinalizador tem que ter, tem que ter um diabo ali dentro, né? Luciano, tem uma coisa que é muito engraçada, que as meninas do nosso time técnico, o resto do time brincam comigo, porque a gente sai andando na rua, aí eu dou uma olhada e falo, esse cone não é do padrão da BNT, porque o cone da BNT ele tem que ter 75 centímetros de altura, ele tem que ser laranja, ter 2 faixas refletivas brancas, na ordem de 10 centímetros de largura cada uma, ele tem que ter sapata, tem que ter base. O povo olha assim, mas por quê? Eu falei, não, porque tem que ter 4 cones desse dentro do veículo que vai fazer o transporte, seja uma caminhonetinha ou seja uma carreta. Explicar isso pro distribuidor não é um processo fácil, porque não é só o cone, tem uma série de coisas que se faz. Sim. Então E para quem olha de fora, que é aquele pessoal da ignorância, né? Pensa como eu. Só pega o saco, põe na picape e leva. Não é assim. Se o cara na hora de carregar ou descarregar não tiver com a EPI, vai dar um baita no problema aí. Quer dizer, tem muitos detalhes que, quando você está falando de agro, e eu estou falando de uma coisa profissional, né? É um segmento profissional, não é só... Eu brinquei aqui, não é o seu João plantando alface no quintal, cara. É outro nível. E tem uma legislação brutal em cima, fiscalização de todo lado. Então é muito fácil o sujeito que jogar água fora da bacia vai ser pego. Sim. Vai ser pego e vai ter uma confusão tremenda lá. Então não é essa loucura que o pessoal olha de fora e fala, jogou veneno nas abelhas. Como se o cara chegasse lá, pega... Não é bem assim, né? É interessante isso, cara. Como é que vocês medem o sucesso do trabalho de vocês? Porque quem lida com educação está plantando alguma coisa que vai ser colhida lá na frente. Vocês têm como medir? É pelo volume de aluno? É pela nota? É pelo resultado obtido? Como é que vocês medem? Vai lá, Roberto. Era um pouco disso do NPS que ele estava falando. O NPS, que é um indicador de satisfação do usuário, ele indica justamente isso. Tem uma escala de 0 a 10. Então, quando nós damos o treinamento, por exemplo, termina o treinamento, a gente libera essa pesquisa e eles respondem de 0 a 10. Então, aí com esses números, a gente consegue ter um termômetro. Se ele ficou lá acima, que é o que a gente fala de 65%, eu tenho uma satisfação do cliente, então a gente está entendendo que está dando Ibope. Uma das coisas que está sendo satisfatório para ele. Uma outra forma é quando a gente tem, por exemplo, o webinar, e o tema foi bastante debatido, discutido,
E a gente vê que eles fazem muito mais questionamento. Puxa, mas a gente precisa de mais de um desse. Olha, esse tema ficou pouco explorado. Olha, esse especialista ele tem muito mais para oferecer para a gente. Então, outra forma da gente conseguir enxergar que aquele assunto precisa de mais tempo, porque ou aquelas pessoas não conseguiram saciar naquela tarde, como num podcast, falou, peraí, esse assunto me interessa, então a gente vai buscar um treinamento, uma coisa mais robusta, uma coisa com mais informação para trazer para esse associado, esse distribuidor, mais informação. É uma das formas aí que a gente tem trabalhado. Tem um ponto, acho que isso, pensando no curto prazo, o NPS, essa participação ali, né, de uma maneira mais qualitativa, a quantidade de pessoas que participa, uma coisa que a gente tem estruturado muito forte dentro da Andavi, no setor de BI, para analisar melhor as informações. Então, eu tenho um incômodo porque eu gostaria que tivesse pelo menos um associado de cada empresa. Hoje são cerca de 550 empresas, aí com as suas filiais a gente chega nos 3.500 associados. Sim. Então, eu queria que pelo menos um participando ali para multiplicar esse conhecimento lá dentro. Então, eu sempre estou pedindo, pessoal, vamos avaliar. Mas olhando do ponto de vista estratégico, voltando naquilo que eu disse, da gente passar do atendimento reativo para o atendimento proativo, tem um indicador para mim que é difícil de mensurar, mas ele traz uma satisfação, que é o seguinte: o cara tem que mandar um relatório para um órgão de fiscalização. A gente ia lá fazer um treinamento para ele, fazia o relatório e tal, não sei o que lá. Às vezes ele tinha que ajudar ele a fazer um atendimento online. A gente percebe que nos últimos 2 anos começou a acontecer o seguinte movimento. O associado abre um chamado para dizer: fiz o relatório, vê se está correto para mim. Olha, eu fiz o relatório, tô querendo mandar tal dia, confere para mim se está correto. Isso para mim é um indicador que me dá muita segurança que as pessoas estão aprendendo a fazer. E se a gente mudar a estratégia, se essa pessoa deixar de ser associada da Andavi, ou qualquer coisa que aconteça, ela aprendeu. Isso se torna cultura. Sim, isso vai levar pro resto da vida, né? E a partir do momento que torna cultura, você faz parte da rotina. Sim, você muda a sociedade em volta de você. Deixa eu levar para prática isso aqui. Vou fazer um exercício com vocês. Eu me tornei um distribuidor de insumos, sei lá o quê, e não sou associado da Andavi, né? Me liguei para vocês, gostei da proposta, me associei. Se é o que eu estou imaginando está correto. Ao me associar, vocês vão abrir para mim acesso a um portal que tem 1 milhão de coisas. Lá dentro vai estar o Andavi Educa. Eu vou clicar e vai abrir uma Netflix. É assim que funciona? Com todos os cursos, eu vou lá e falo, eu quero fazer este aqui. Faço quando quero, ou aquilo tem período, está disponível de tanto a tanto, o curso está gravado, está guardado. Como é que funciona? Vamos lá. Mais ou menos por aí, só que tem um pouco mais. Tem a plataforma que vai ser mais ou menos no modelo Netflix, que tem os treinamentos que a gente já realizou, tem algumas coisas que a gente faz gravado e deixa à disposição, e eles têm acesso full, quantidade de tempo que precisarem, com certificação, tem todos esses processos. Em paralelo, a gente tem esse calendário da realização dos treinamentos ao vivo, então sempre vai ter algum treinamento ali de 2 a 3 vezes por mês. A gente fez uma jornada agora que se chama Mitigando Riscos, que foi agora para a 4ª temporada, né? O pessoal brincava lá na Andavi que era o Netflix, porque eu comecei a inventar essa história de fazer série de treinamentos. Sim. Nós fizemos 7 treinamentos em 7 semanas seguidos. Porque é uma época que tá um pouco mais tranquilo o distribuidor no meio do ano. Então, tem os treinamentos ao vivo. Fica gravado? Esse fica gravado. E fica lá. Fica lá. E aí a gente sobe para a plataforma para ele assistir depois também. E existe uma terceira opção que pode acontecer também, tem mais 2 na verdade, tá? A gente faz treinamentos presenciais também para os associados, então, dependendo da demanda, a gente vai até uma região, monta um curso para atender vários distribuidores ali no estado ou ali naquela região, mas se ele tem uma demanda específica e a gente tem possibilidade de atender, a gente faz isso em company também sem custo para o associado. Então, às vezes, por exemplo, nós fizemos um treinamento agora para um distribuidor do Mato Grosso do Sul, que tem 12 lojas, tinham 70 pessoas que ele precisava capacitar na parte de responsabilidade técnica, armazenamento, manuseio, receita agronômica. A gente fez 2 dias de treinamentos para eles, fechado para a empresa, atendendo a necessidade deles. Então a gente tem feito muito isso. Só porque ele é associado. Por ser associado, ele tem esse benefício todo. Sim, cara, isso é valor visível, né? Porque eu lido há muito tempo com essas questões de sindicato, associação e tudo mais, e a grande queixa é que, cara, o associado não vê valor agregado. Para que eu vou pagar 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000 por mês? Para quê? Se esse cara ficar falando abobrinha?
Então, eu me lembro que o medo dele é como é que eu agrego valor para quando a pessoa entrar aqui e falar, nossa, cara, só consegui isso porque eu me tornei associado, né? Exatamente. Eu tô buscando essa resposta. Pelo que você tá falando para mim aí, quer dizer, o cara pode abrir hoje esse teu calendário e começar Sim. a cursar agora. Sim. Fazer Sim. as aulas lá. E nós temos os projetos, por exemplo, de que seja também que empresas que não têm, por exemplo, uma educação corporativa. Ele ainda não tem um pequeno distribuidor, por exemplo. Ele não tem uma estrutura para ter um próprio site, uma própria estrutura. Nós estamos oferecendo isso para ele. Porque lá ele vai ter gestão de pessoas, ele vai ter crédito e risco, ele vai ter lá, por exemplo, curso sobre financeiro. Então, ele tem tudo à disposição sem custo nenhum. Ele tem a única coisa que ele precisa ser um associado. Exatamente. Sim. E aí entra também nessas questões pontuais. Nós estamos tendo uma demanda específica. Vamos enxergar essa demanda. Então, nós também damos esse atendimento via educação. E todas essas informações coletamos de que jeito? Da própria demanda deles. Sim. Abrir um chamado com determinada situação. Aí nós vamos fazendo esse ranqueamento desses tópicos que estão sendo difíceis para eles lidarem. E nós vamos fazendo isso, jogando tudo isso na área de educação. A pesquisa nossa, ela mostra que 2/3 dos associados nossos faturam menos que 100 milhões. Então, são empresas de pequeno porte para o segmento de mercado. Então, estou falando de empresas, às vezes, ali que ela tem 12 funcionários, 15 funcionários, ela tem 4 estoquistas, tem 5 pessoas no faturamento, alguma coisa assim. A gente também atende esse associado. Então, se ele também precisar de um treinamento para aquelas 5 pessoas, a gente faz também. Legal. Então, é desde um distribuidor que a gente fez esses dias, que tinha 2.500 colaboradores e a gente fez treinamento para umas 400 pessoas, até o distribuidor que tem ali 3, 4 pessoas que a gente precisa parar ali e fazer o treinamento para eles, a gente faz. Por quê? A gente entende que tanto o pequeno quanto o grande, eles precisam de conhecimento. Sim. Porque se eles não tiverem conformidade, os dois vão ter problemas. E os dois precisam de estrutura para crescer. Então, não importa o tamanho do distribuidor, a gente está ali para atendê-lo e apoiá-lo. Qual é o desafio maior para vocês? Eu entendo que está nascendo isso. Quanto tempo tem? O Educa Andave tem quanto tempo? O Educa Andave tem... O projeto estruturado da Andave já tem 5 anos. Mas nos últimos... Bateu com a entrada do Paulo lá. Exato. Mas nos últimos 3 anos ele tem amadurecido e crescido. E agora a entrada da Roberta, por exemplo, é para a gente melhorar a organização disso, no sentido de ter uma trilha organizada de todos os treinamentos que a gente fez para aquela pessoa que está ali na área administrativa, a gente ter isso estruturado, melhorar um pouco mais a cara, deixar mais profissional. Eu tenho um site de assinatura recorrente com todo o meu conteúdo lá dentro, né? Essa semana eu recebi uma cobrança do pessoal, porque eu tô com 1,2 tera de conteúdo lá e estourou a capacidade. Pô, tem coisa demais, né? E uma queixa que eu encontro sempre, o cara assina, ele entra lá, por onde eu começo? É tanta coisa que eu comecei a inventar umas jornadas. Tem uma jornada aqui, a jornada da inovação, aqui tem a jornada de não sei o quê. Pega pela mão do cara, vai por aqui, vai por ali, né? Nós temos, acho que um dos desafios é esse, eles enxergarem, como você mesmo colocou, esse valor, porque muitos deles entram e não se dão conta de tudo que eles têm à disposição, Sim. Porque a Andave existe para o associado, para melhorar a vida dele, ter lucratividade, melhor sustentabilidade, melhor nas questões sociais, governança, e às vezes ele não entende dessa forma. Então esse é um ponto que a gente vem trabalhando para que eles usem cada vez mais esse serviço que seria o Educa Andave. Porque tem gente que entra na Andave pela representatividade, Sim. porque a Andave tá brigando pela distribuição. E aí depois ele descobre que tem atendimento técnico, tem curso, tem isso, tal, aquilo. Então, fazer chegar pro distribuidor tudo que a Andave entrega, esse é um grande desafio. Exatamente. Vocês estão trabalhando em conjunto com a Bianca? Sim. A Bianca precisa de história para contar. Sem a Bianca não existe. Nós não combinamos isso. Eu entendo, porque você está falando uma coisa importante aí, que você tem o conteúdo, dominou a forma de fazer, já tem uma rede de fornecedores, já levantou o que o mercado precisa, agora tem que contar que existe. Né? Então, o Paulo até falou, e isso, eu brinquei com ele falou que a pessoa, quando se torna assinante, vocês promovem um Zoom... O Boas-Vindas. Assinante. Reunião de boas-vindas. Associado. E eu falei, o nome disso é onboard. Onboard. Vou fazer um onboard. E ele falou, boas-vindas, o programa Boas-Vindas, né?
Quer dizer, essa é uma forma de você contar para ele o que tem, o que existe, né? O Justamente. problema é que tem 1.600 associados que já eram associados antes E estamos da chegada do Paulo, trazendo isso. que não sabem. Muitos Sim. muitos não utilizam os serviços. E aí o segundo desafio que seria esse que você colocou, que nós estamos trabalhando em formatos de vamos montar uma trilha, uma jornada, vamos Sim. proporcionar, porque aí a gente consegue também dar uma segmentada, porque assim, imagine que aquela pessoa, que é aquela distribuição que é pequena, e a mesma pessoa fatura, a mesma pessoa ela gerencia, a mesma pessoa faz muitas coisas. Então, muitas vezes ela precisa fazer vários cursos. Então, a gente precisa enxergar também isso, de que forma a gente consegue entregar isso da melhor forma, seja porque ele está entrando por causa do rodízio que nós temos de pessoas entrando, novas distribuições, troca de pessoas. Então, essa capacitação é eterna. É aquela velha história, a educação ela não é só hoje, ela vai ser sempre. Então, nós estamos olhando esse desafio também, como que nós podemos fazer com que eles tenham uma experiência de, isso está chegando para esse profissional que precisa, para ele melhorar em termos de capacitação. Né? Agora, esses desafios, eles são muito grandes, mas eles têm uma pegada operacional. Quando a gente pensa na parte estratégica, vou tomar a liberdade de contar uma pequena história para ti. Uma pequena história não, um pequeno conceito que eu aprendi um tempo atrás. Existe um médico que já morreu, canadense, psicanalista, chamado Elliot Axe. Esse cara se dedicou a estudar a influência da capacidade cognitiva do ser humano na economia. Capacidade cognitiva é a capacidade de criação e de entendimento. E aí, Elliot Axe, ele, ao longo da vida dele, ele foi professor da Universidade de Chicago, na Faculdade de Economia. E aí ele entendeu que existem diferentes graus de cognição. Como que isso se dá na prática? Ele começa uma escala categorizando as pessoas de -1, 1 vai até o 10. O -1 é a menor capacidade de cognição. O 10 é uma ultra capacidade cognitiva. Só que no 10 ela se torna uma doença porque o cérebro cria tanta coisa que ela pode se tornar uma esquizofrenia, por exemplo. E o -1, a pessoa tem tanta dificuldade que ela malemar consegue interpretar um POP. Sim. E esses são os pré-operacionais. Os pré-operacionais representam 13% da humanidade. 4% é por trauma ou desnutrição. Aí a gente vem para os classe 1, que são os operacionais. São pessoas que conseguem entender um POP. Você passa a ordem, tá escrito, ele lê e cumpre. Essas pessoas representam 40% da humanidade. Aí vem os dois, são pessoas no fluxo. O fluxo, ele consegue cumprir a ordem e ele pensa na ida. Deixa eu dar um exemplo simples aqui. Vamos fazer uma festa de aniversário. Roberto, você pode fazer o bolo, porque vai ter o aniversário do Luciano e tal. Eu faço. A Roberta já vai, ela já vem perguntar pra você aqui qual que é o sabor de bolo que você gosta, se você gosta de chantilly com limão, sem limão e tal. E ela faz o bolo. Mais 40% da humanidade. Nós chegamos em 93%. Aí você vem para os classe 3, que são sistêmicos. Os sistêmicos, eles fazem o fluxo de ida e de volta. A Roberta já vai perguntar o sabor do bolo que você gosta, tal. Ela já vai comprar pratinho, guardanapo, vela, balão. Vamos fazer a decoração da festa. Esses caras são 5% da humanidade. 5. Nós chegamos em 98%. Aí você vem para os classe 4, que são as pessoas da inovação. A Roberta vê isso, ela fala, não, peraí, eu gastei 100 pila para fazer um bolo, pra organizar a festinha, e estão cobrando 800 por aí. Peraí, tem um business aqui. Ou ela vê, ela começa a vender bolo de pote, alguma coisa. Nós estamos falando de 1%. Aí vem o pessoal da classe 5, que inova em cadeia. Eles conseguem inovar em série. Aí a pessoa que abre uma franquia é um cara que já cria bastante coisa. O sexto já começa a confundir com algumas enfermidades, aí entra os TDAHs, que eu me incluo neles, mas não necessariamente eu sou um classe 5, mas a gente começa a ter alguma dificuldade, porque conforme você vai avançando, diminui a capacidade de relação das pessoas. Eles são muito focados. Aí nós estamos falando de um Elon Musk, por exemplo, que é um cara que tá criando SpaceX, tá criando Tesla e tudo mais. E isso vai avançando, a pessoa consegue pensar mais, mas chega uma hora que isso se torna uma enfermidade. Você desenhou uma curva de Gauss. Sim. Você acabou de desenhar a curva normal, a curva de Gauss. Qual que... Do lado, os ultra gênios, que é um problema. Do outro lado, os estúpidos idiotas, que são um problema.
e no meio, Os fora entre da gênio curva. e idiota, é a curva toda Sabe qual que é o ali. problema? Esses caras estão espalhados por aí como médicos, engenheiros agrônomos, professores, podcasters e por aí vai. E eles estão trabalhando no mercado. Então, a dificuldade é fazer o cara que é -1, 1 e 2. O 2 eu nem vou falar do 2, mas o -1 e 1. Nós estamos falando de 53% das pessoas desse mundo entender coisas que são complexas, essa conformidade. E isso não é só para o nosso setor, isso é para tudo. Mas trazer isso numa linguagem acessível, trazer informações complexas, né? Eu brincava com a Roberta de uma pessoa que a gente encontrou aqui. Eu falei, esse cara conseguiu me explicar o que é ICMS e as questões fiscais e tributárias numa simplicidade. Esse, eu acho que é o maior desafio, não só nosso, mas da educação como um todo. Sim. É você olhar a individualidade da pessoa e conseguir... Não simplesmente... A responsabilidade é dele de entender ou não. O problema é dele, né? A comunicação fala disso. O problema é do emissor, do receptor. Eu acho que na educação, o emissor sempre tem que garantir que o receptor tenha entendido essa comunicação. Vocês têm alguém do ramo? Quando você sentou aqui, eu falei, ela deve ser professora, ou talvez ela venha do mundo da educação, talvez ela tenha uma formação de educação, e talvez ela tenha vindo para formatar essas ideias todas de forma que se transforme num método de ensino, alguma coisa assim. Foi, você acertou em cheio, foi. Eu trabalhei mais de 15 anos na parte de docência, sou mestre em agronomia, formada em agronomia, mas a minha paixão é o ensino. Eu fui realmente professora de ensino superior, no Instituto Federal tive também com o pessoal ali o ensino fundamental 2, né, que a gente fala, o ensino médio, né, na verdade. Mas é justamente trazer essa contribuição para o Educandave com uma ideia de ensino-aprendizagem. Quando a gente fala, que eu conversava muito, Neto, quando eu penso no ensino, eu preciso aprender aquilo que eu ensino. E se a gente só está ensinando, será que eles estão aprendendo? Porque por mais que você venha com a escala de Elliott, isso, aquilo outro, os fora da curva são fora da curva. A maior parte da população está na média. Mas independente se ele está ou não fora da curva, se ele vai aprender com um cognitivo maior ou menor, isso para nós não importa. O que importa é que exista o ensino com aprendizagem. Então, assim, essa carreira docente trouxe para mim, então, esse aprendizado que é o que a gente quer trazer eficácia dentro do Educandave, dentro da Andave como um todo. Que esse associado consiga dessa forma. Alguém nos ouviu aqui e ficou curioso. Ele consegue enxergar esse cardápio em algum lugar? Tem um lugar que eu vou e vejo o cardápio do que tem ali e falo, cara, eu preciso me associar. Não quero perder. Tem esse cardápio exibido em algum lugar? Tem. Onde ele está? Sim. Dá um acesso para nós. No site da Andave. Então é andave.com.br. Tá. Nas redes sociais você encontra a Andave também. No site da Andave tem ali todos os serviços que a gente está entregando para o associado. Tem um botão escrito Associe-se, que ele vai lá, preenche o formulário, envia as informações. A Cidinha do nosso time vai entrar em contato com ele, os nossos coordenadores que estão no campo. Se ele quiser entrar no Educandave para conhecer a plataforma, a gente... Isso é tranquilo, a pessoa pode entrar, acessar. Não vamos deixar o tempo todo se ele não for associado, porque eu acho que é sacanagem com quem é associado da Andave está contribuindo para isso. Cara, se mas tem para valor, ele conhecer, se tem valor, faz isso. Se tem valor... Cara, eu preciso pagar o pedágio para... É muito fácil eu consumir o que tem valor e não dar nada em troca. Eu preciso pagar o pedágio. No mínimo, me tornar um associado, né? Exato. Mas a gente vai procurar, nós temos hoje 9 coordenadores no campo que estão espalhados pelo país para atender o distribuidor. Então, quem está em Minas, quem está no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Rondônia, tem uma pessoa que vai lá para visitar e levar não só a parte de educação, mas todos os outros serviços que a Andave entrega para o associado hoje. Ótimo. Então, andave.com.br. Parabéns, moçada. Vai ser legal. Vocês estão fazendo um trabalho aí que é para dar frutos lá na frente, né? Vocês são como um agricultor que planta árvore e vai assistindo. Um dia ela vai dar sombra, né? Vai fazer acontecer lá. Mas parabéns, é muito, muito bom saber que isso existe. Por que eu anotei o telefone de vocês dois? Porque eu vou pentelhar vocês. Eu vou entrar em contato e eu vou mandar um conteúdo sensacional que a gente produziu em podcasts, ensinando agro para criança. É coisa muito legal. Tá tudo prontinho. É só abre uma caixinha, põe ali e vocês já vão ter mais conteúdo para juntar ali. Eu tinha um chefe que dizia: o que a bunda não prejudica. Entendeu? Então, quanto mais conteúdo tiver, especialmente se você desenhar a jornada, cara, isso vai ser um sucesso aí. Parabéns a vocês. E parabéns a Andave, cara, por acreditar nisso tudo e investir na produção de conteúdo. É o que a gente precisa aqui, né? Sejam bem-vindos a esse mundo da educação. Muito aí. Obrigado. Vamos fazer acontecer.
Obrigado mesmo. pela visita, obrigado Obrigada, eu pelo que papo. agradeço Quem a quiser mais, então, vai oportunidade. procurar vocês ali pela Andave e fazer Agradecemos acontecer. aí, realmente, a gente sabe que foi encaixado, mas foi um encaixe que a gente adorou fazer. Cara, o coração de podcaster é do tamanho do mundo. Cara. Cabe sempre, quanto mais conteúdo vier, mais Que legal joia. pra gente é. Muito A obrigada. gente, Tamo a gente junto. que agradece e estamos à disposição sempre. Para a Andave é um prazer atender não só o distribuidor, mas toda a cadeia produtiva. Para a gente é extremamente importante que as empresas estejam fortes, estejam organizadas, porque o elo mais fraco de uma corrente ele vai determinar a força Sim. dessa corrente. Então, para a gente é extremamente importante e a gente faz isso com muita alegria, com muita felicidade. É o que eu vi aqui no evento. Todos os dias, a alegria, vida, luz. Então tá, muito feliz. Abração. Até mais.